meditar no livro de Lucas, também observando pelo foco de missões, no capítulo 5, naquela passagem bem conhecida da pesca maravilhosa, em que Jesus convida Pedro para segui-lo e ser pescador de homens. Naquele texto, ali no capítulo 1, diz que Jesus, passando pela praia, sendo apertado pela multidão, ele vê 2 barcos na praia. E, ao ver os 2 barcos, ele chama por Pedro que um dos barcos, dono de um dos barcos. E esse barco vai para dentro d'água, não com a função de pescar, mas quase que de ser um palanque, de dar um pouco de conforto a Jesus e também projetar melhor sua voz, se dirigir melhor àquele povo. E Pedro está com Jesus, assessorando ali como um barqueiro, mas ouvindo a palavra. E ao ouvir a palavra, gera fé, aquece o coração, aviva. E então, ao término daquele momento com o povo, Jesus convida que ele vá para a profundidade, leve o barco para dentro. Mas Pedro estava frustrado, porque sua pesca não tinha sido satisfatória. Ele nada pescou naquela noite, mas por fé ele vai, entra. Jesus, então, diz para que eles lancem a rede, por fé ele lança a rede e se surpreende porque apanha muitos peixes. Nesse momento do texto, diz que ali Pedro percebe que aquilo não era normal, se alegra, mas ele não consegue retirar do mar todas as bênçãos que Deus deu, ou seja, aquela grande pescaria. E ele faz um sinal para aqueles que estavam lá na praia. Era seu sócio, Tiago e João. Eles percebem o movimento de Pedro e entram para ajudá-lo. E também percebem que estava abundante, era um milagre, peixe aquela hora, daquela forma, mas eles ficaram estarrecidos. E Pedro, então, ele diz: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Pedro, diante daquela maravilha, daquele momento, ele sabe bem que aquilo não é usual, não é natural, que aquilo é uma manifestação do poder de Deus. Gera temor, gera consciência do seu próprio pecado e da santidade de Deus. E a partir daquele momento ali, diz que não só com ele. O verso 9 diz que houve grande admiração que se apoderou de todos os seus companheiros. E eu quero trazer, então, a nossa reflexão, o outro barco. Vocês se lembram que lá na praia, o outro barco de Tiago e João estavam frustrados, parados. Pedro entrou, ouviu, aqueceu o seu coração, foi abençoado, fez um sinal. E aquele grupo, aquele outro barco que estava parado, ele teve a oportunidade de desfrutar da bênção, de também se admirar, de também ser constrangido pelo amor de Deus. E aí começa uma conversa em que o próprio Jesus diz: olha, Pedro, você não será mais pescador de peixes, mas de homens, né? Venha comigo. E a gente pode imaginar e ver que o texto está focando Pedro. Mas eu quero lembrar que esses 2, Tiago e João, eles também seguiram Jesus. Foram pelo exemplo, foram pelo convite, pela compreensão, porque também estavam imersos naquele momento maravilhoso. E quantas vezes nós temos esse momento maravilhoso durante o dia, durante a nossa vida, ali onde você está de passagem, e Deus quer aquecer o seu coração, mas não só o seu coração, quer aquecer outros. É comum no culto do almoço nós observarmos pessoas que regularmente vão e o seu colega de trabalho pergunta: onde vocês vão? Você não vai almoçar hoje? E a pessoa diz: vai ser diferente. E vai trazendo um, vai trazendo outro, e todos são aquecidos, e pessoas se convertem, pessoas são batizadas, e pessoas se tornam missionários. Né? É comum. E quando são demitidos ou transferidos para outro bairro, lá no outro bairro, outro grupo de oração, e as coisas vão sendo multiplicadas. Então eu quero lembrar que o outro barco na nossa vida existe. Existe a criança que está vendo o seu exemplo, existe o vizinho que está enxergando você entrando e saindo, existe o colega de trabalho que está vendo você, o seu cliente, que você tem oportunidade no momento certo, na hora certa. O outro barco na nossa vida existe. E ele dará fruto. Ele dará fruto. A pescaria é para todos, não é só para nós. É para cada um de nós. Aquele barco que a gente pensa que nem está sendo tocado, que parece que foi desprezado, parece até que a coisa é só
com os crentes, né? A bênção é só para os crentes. Não, a bênção é para todos, até para aquele que nos observa. Mas será que nós estamos igual a Pedro? Convidando, trazendo sinal para que outros venham dividir conosco, nos ajudar e nos abençoar, e também está voltado, também está se deleitando da bênção de conhecer o nosso Deus, de ser movido pelo Espírito Santo, saber que Jesus nos acompanha, mas que também nos convida, porque Tiago e João, que estavam no outro barco, lembre-se, também foram ser pescadores de homens. Deus quer tratar dessa questão com todos nós, com todo carioca, com todo brasileiro, e nós precisamos orar por isso. Senhor Deus, nós queremos te pedir agora que o Senhor venha nos encher, nos abençoar com a tua presença, de tal forma que tenhamos um coração, Senhor, quebrantado, para perceber a tua santidade, perceber a tua maravilha na nossa vida, perceber que o Senhor nos abençoa, mas abençoa outros também, que somos responsáveis em sinalizar corretamente para aquele que está perto, para aquele que nos vê, que em nome de Jesus o Senhor venha nos abençoar a estar desperto, que a igreja do Senhor, que a presença do Senhor constranja o nosso coração, mas também daqueles que estão ao nosso redor, que eles possam desfrutar, Senhor, de tudo que o Senhor tem a oferecer. E não há coisa melhor do que a tua presença, do que a tua direção, do que a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, capacita-nos, Senhor, dá atenção, dá, Senhor, da disposição de dividirmos com outros, Senhor, de levarmos a outros, de aproximarmos o nosso barco também em direção àqueles que estão próximos. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Desperta a tua igreja na terra. Desperta, Senhor, as nossas mentes. Desperta, Senhor, os nossos governantes a perceberem, Senhor, o cuidado com o outro, mas também a necessidade de compartilhar da revelação de Jesus, da manifestação do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, dos teus milagres em nós. Senhor, em nome de Jesus, toma o Brasil, toma o Rio de Janeiro, toma, Senhor, os habitantes que estão espalhados por toda a terra, que a Igreja de Cristo seja esse lugar, o lugar que ilumina, que mostra a luz de Cristo, que é acessível a todas as pessoas. Livra-nos das trevas, Senhor, das guerras, da violência, porque só em Cristo há o verdadeiro amor, há a verdadeira compaixão, sem interesse. Jesus não teve interesse em ficar com nenhum peixe daquele barco, mas ele teve interesse na vida daqueles homens. Por isso, em nome de Jesus, ajuda-nos a compreender que o chamado, Senhor, que o Senhor nos chama, é também para aqueles que estão conosco. Abençoa, Senhor, a nossa vida, para que possamos viver o que a Tua palavra diz, que a bênção está ordenada no meio da comunhão, que tenhamos comunhão, Senhor, com os filhos de Deus e que sejam muitos sobre a terra. Ajuda-nos a alcançá-los, Senhor. Ajuda-nos a termos, Senhor, a clareza, a consciência e estratégia. É assim que nós te pedimos, que o nosso coração seja sempre avivado, impressionado, sensível às tuas ações, a ponto de repercutirmos em outros. Em Cristo Jesus nós te pedimos. Amém.